travessia dos Andes em bicicleta era um grande sonho que eu tinha desde antes de sair da minha casa, dia 13 de janeiro de 2016. Bom, depois de uma semana em Jujuy, na casa do José El Chasque Aventura, Francisco, me preparando, estudando a rota, o vento e também vendendo muitos postais na cidade de Jujuy, no dia 5 de agosto de 2016, partimos Francisco e eu rumo às cordilheiras. O dia 1 foi um pedal de 60 quilômetros desde Jujuy até Purmamarca, bem tranquilo, vento fraco e depois da subida de Volcão, a descida acompanhada por um forte vento a favor, que nos levou bem rápido até o turístico centrinho de Purmamarca. Nessa pedalada ficou evidente a bruta transição de clima que estávamos por conhecer. Na, da verde e arborizada região de Vale em Jujuy, começa o clima seco e árido da Puna. Na verdade, nessa travessia era incrível como dia após dia, subida após subida, o clima, as cores e a vegetação mudavam bruscamente. Sabíamos que a saída de Purmamarca rumo à costa de Lipan não seria fácil. São 35 quilômetros, com desnível em subida de mais de 2.000 metros de altitude. Pedalamos 15 quilômetros e mais ou menos 1 da tarde encontramos uma cova muito propícia para acampamento. Dessa forma, decidimos parar. Um cachorrinho que começou a seguir ainda na saída do camping de Purmamarca nos acompanhou e inclusive acampou conosco depois de darmos água e comida a ele. O terceiro dia nesse trecho foi o mais duro até hoje em toda a minha viagem. Já no acampamento, a 3.000 metros de altitude, eu comecei a sentir os efeitos da altitude. Dor de cabeça, indisposição e falta de apetite. Começamos a subir e no início foi bem tranquilo. Encontrei vários brasileiros de carro e moto e ganhei bastante apoio financeiro para a viagem. Quando faltavam 7 quilômetros para chegar aos 4.170 metros de altitude, eu já estava no meu limite. O cachorro que nos acompanhava há 2 dias resolveu voltar com o cicloviajante belgo que estava descendo, vindo de San Antônio Los Cobres. Fiz muito esforço para subir. Tentamos, inclusive, procurar algumas áreas para acampamento, mas sem sucesso. Quando faltavam 4 quilômetros, eu já não conseguia mais. Simplesmente não podia mais pedalar e nem sequer empurrar a bicicleta. Francisco então propôs trocar a bicicleta comigo, já que a minha bike estava muitíssimo mais pesada, levando cozinha, barraca, equipamentos de foto, computador, fora as roupas de frio. Mesmo com a bicicleta mais leve, foi dificílimo fazer esses 4 quilômetros. Chorei muito, vomitei, mas sempre seguindo em frente. Quando faltava menos de 1 quilômetro, um fortíssimo vento em contra e muito gelado começou a soprar. Francisco e eu, com muito esforço, pedalamos até quase o topo, onde encontramos uma casinha, e um senhor nos deixou acampar dentro de um restaurante abandonado. O quarto dia foi só de alegria. Saindo do acampamento, pedalamos só mais uns 800 metros até o cume da costa de Lipan. Após um breve momento para rir e tirar fotos, descemos uma descida alucinante rumo a Salinas Grandes. Mais uma vez, depois de baixar dos 4.170 a 3.500 metros sobre o nível do mar, pude observar uma paisagem totalmente diferente. Além do vento ao favor, que inexplicavelmente nos ajudava, desfrutamos muito dos fáceis 50 quilômetros percorridos. No fim do dia, Francisco, meu amigo, fez questão de pagar um hotel e descansamos como reis depois de passear por um povoado muito lindo. O quinto dia foi o último dia de pedal de Francisco. Ele se propôs ir comigo até Susques, e com vento a favor, seguimos pela manhã rumo aos 70 quilômetros que nos separavam do nosso destino. Segundo meus estudos em Jujuy, nós deveríamos pegar vento em contra todos os dias depois de passar a costa de Lipan. Essa época do ano favorece os ventos oeste, mas incrivelmente o vento soprava fraco e soprava ao nosso favor sempre, ou seja, leste. Pedal muito tranquilo, com uma serra de 4.200 metros sobre o nível do mar para vencer. Estávamos a 3.600. Mas foi muito sossegado, e fizemos o trecho mascando muitas folhas de coca e com um sorriso no rosto. Toda uma nova paisagem, mais árida e arenosa, e cada vez mais vermelha.
Após acampamento no posto Pastos Ticos de Susques, despedimo-nos pela manhã, e eu iniciei o 6º dia da travessia somente com Deus ao meu lado. Não tenho palavras para agradecer tudo que o Francisco fez por mim. Além de me acolher em Jujuy, pedalou comigo os trechos mais duros de toda a viagem. Tenho certeza que se não fosse o apoio deste grande amigo, eu nunca conseguiria fazer a travessia. Não foi só o apoio moral e a companhia, mas também todo o seu conhecimento sobre terrenos em altitude, tipo de alimentação adequada para enfrentar o clima e, acima de tudo, a fé de que é possível. A saída de Susques foi dura pela despedida e pelas subidas, mas logo que desci ao salar de Olarós, tudo melhorou e um vento a favor me tocou. Pude pedalar 70 quilômetros muito tranquilos, até um pequeno povoado na beira da estrada. Os moradores me deram água e indicaram uma casa abandonada, onde eu poderia acampar pela noite. Depois de uma noite muito fria, onde o termômetro chegou a marcar 12 graus negativos Celsius, eu acordei tarde e pedalei com vento fraco, cruzado e em contra, os últimos 50 quilômetros que me restavam de Argentina. Cheguei ao fim do dia em Passo de Rama, a fronteira, e procurei um hotel para descansar. Eu estava morto. Tinha uns trocados na carteira graças aos amigos brasileiros que encontrei na estrada, e sabia que tinha muito mais por vir nos próximos dias. Na manhã seguinte, realizei os trâmites legais para a entrada no Chile e me surpreendi com a inspeção minuciosa da polícia. Foi a primeira vez que algum policial revistou a minha bike e chegou a me perguntar se eu estava levando algum vegetal, um que seja. Como eu estava levando vários, devido ao fato de que não havia nenhum mercado para comprar comida nos próximos 200 quilômetros, eu disse ao policial que não levava. Eu tinha, além de vários vegetais nos alforjes, comida pronta cozinhada. Disse apenas que estava levando uva passas, e o policial se contentou em vê-las, deixando-me passar sem problemas. Depois da dura subida de 3 quilômetros, eu pedalei em alta velocidade pelas baixadas e planos, com um vento a favor. Eu tinha a pretensão de acampar em uma formação rochosa chamada Monges Pacaná, a 60 quilômetros da fronteira entre Argentina e Chile. Foi um pedal muito tranquilo. Eu parei bastante para fazer fotos. A partir de umas 2 da tarde, começou um forte vento em contra, e me faltavam uns 8 quilômetros ainda para chegar nos Monges. Como eu tinha certeza de que esse era um bom lugar para acampar, eu segui, ignorando uma boa área de camping no mirante da Laguna de Tara. Cheguei muito cansado em Montes Pacaná. Quando vi que teria que empurrar minha bicicleta por 700 metros em areia até chegar nas rochas, bateu um desespero. De qualquer forma, como eu não tinha escolha, e a 4.400 metros de altitude, com forte vento, eu já estava com frio. Então fiz um último esforço e levei minha bike até as rochas. O vento cada vez mais forte não facilitava para escolher uma área de acampamento. Eu decidi acampar sem barraca, embaixo de uma pedra que fornecia um mínimo de proteção. Após montar minha cozinha e preparar uma comida com muita pedra e areia devido ao forte vento, eu dormi completamente exaurido. O 9º e último dia de pedal não começou muito bem. Acordei o mais cedo possível e notei que o vento em contra permanecia. Depois do café, levei uns 10 minutos para sair da formação rochosa e voltar na estrada. Sabia que teria que subir aos 4.900 metros de altitude, passando por áreas de muita pouca proteção de vento. Tentei sair pedalando, mas a altitude e o vento não me deixaram pedalar mais do que uns 6 quilômetros. A partir daí fui empurrando a bicicleta morro acima, já pensando que eu deveria conseguir uma carona para me levar a São Pedro de Atacama. Tentei algumas vezes com caminhões que passavam, mas nenhum parou. Fui subindo e subindo com muita dificuldade. De repente, para um carro atrás de mim. Era um rapaz que parou e veio me perguntar sobre minha viagem, pois ele tinha um sonho de realizar essa travessia também. Eu estava completamente exaurido e faltavam 90 quilômetros para chegar em São Pedro. Quando vi que o carro do rapaz tinha uma caçamba, não hesitei em pedir uma carona. Graças à ajuda desse casal argentino,
eu cheguei umas 2 horas na cidade. Muito obrigado, amigos, pelo grandíssimo apoio. Fiquei muito feliz com a travessia que realizei. Apesar de ter pegado uma carona de 90 quilômetros, eu pedalei os outros 360 e pude aprender muito com esse recorrido. A cidade de São Pedro de Atacama é muito turística e cara. De qualquer forma, como estava muito cansado, eu arranjei um hostel para descansar a 8.000 pesos chilenos por noite, R$ 40. Na minha visão, esse trecho da expedição foi o mais desafiador e mágico. Nos 9 dias pedalando para cruzar da Argentina ao Chile, eu aprendi a ter respeito e admiração pelo clima de Puna. Depois de um descanso de 4 dias na hiperturística cidade de São Pedro de Atacama, era hora de pedalar rumo ao meu novo desafio, a travessia para o altiplano boliviano, via deserto de Atacama. O estudo de ventos e altimetria se tornou rotina, e nos 100 quilômetros que separam São Pedro de Calama, não tem nada, além de cordilheiras de sal e areia. 40 quilômetros de subida desde os 2.400 metros sobre o nível do mar até 3.410 pelo Passos Barros Arana e depois 60 quilômetros de descida até os 2.300 metros sobre o nível do mar, onde se encontra a movimentada e mineira cidade de Calama. Vento a favor pela manhã e encontro cruzado pela tarde. Estrada para ser pedalada em 2 dias. Iniciei o pedal levando 5,5 litros de água. De agora em diante, levar água em abundância não me incomodava. O trecho anterior me ensinou que estar seguro na hidratação compensa o peso extra. O dia estava lindo e com sol de rachar cotidiano e um charmoso vento fraco e a favor. Pedalei tranquilo toda a subida. Lá pelas 4h40 da tarde, eu estava passando pelo Passos Barros Arana, já iniciando a baixada de 60 quilômetros. O vento a favor começou a tocar mais forte, o que me fez ignorar os estudos e o plano de acampar no deserto a 3.400 metros sobre o nível do mar. Em 20 minutos, eu fiz uns 25 quilômetros descendo como uma bomba, até que de repente o vento muda de sudeste para sudoeste. E de 50 km por hora, eu passo a pedalar a 7 km por hora, com muita dificuldade. Para piorar, em minha área de visão, não havia nada além de um imenso pampa de areia que não propiciava bom espaço para acampamento. No retrovisor, avistei um caminhão e não hesitei em esticar o dedo para pedir uma carona. 10 minutos depois, eu já estava sentado, dentro de uma cabine de caminhão, voando a 80 km por hora rumo à cidade. Nos 3 dias em Calama, planejando o trecho até Oiaguai, fiquei doente da barriga e, graças à hospitalidade e cuidado de toda a família de Brenda, pude sair tranquilo para fazer curtos 35 quilômetros até o pequeno e charmoso pueblito de Tio, onde Jaime, outro contato do Armshowers, me esperava. A casa de Jaime era na verdade um escritório de arquitetura, onde viviam também Pamela e Jorge, além da visita frequente de universitários e profissionais. É um lugar fabuloso. Me senti em casa e me sentia protegido de toda a severidade do deserto. Participei, junto com eles, de eventos comunitários, me encantei com o pueblito e tive muito contato social. Isso pode parecer trivial para qualquer um que vive em uma cidade. Entretanto, o deserto me mostrou a alegria das coisas simples. Nos 5 dias que fiquei lá, me senti esplêndido. Era como uma válvula de escape de tudo o que estava passando. Fiz uma visita na maior mina de cobre a céu aberto do mundo, Chuquicamata, e, com muito esforço, planejei para pedalar os 170 quilômetros que faltavam até Oiaguai, a fronteira entre Chile e Bolívia. Os 170 quilômetros que separam Chilchiu da Bolívia têm algumas estações de trem. A estação São Pedro, Ascotán, Caracote e Oiaguai. E um ou outro campamento de mineiros, os de Ascotán e o de Ceboiara, com alguns trechos em terra e algumas subidas ou descidas. O caminho é duro e muito cansativo, mas possível de fazer com tranquilidade. Segundo meus estudos, deveria pedalar somente após as 11 horas, porque o vento mudava em meu favor até o fim da tarde.
Os 3 dias de pedal foram bem duros, mas o vento a favor e o fato de eu poder acordar às 9 horas compensavam o clima, a altimetria e o terreno, algumas vezes difícil. O fator financeiro, porém, me preocupava. Saí de Xiu-Xiu somente com 2.000 pesos chilenos, 20 bolivianos ou R$ 10. E o próximo caixa eletrônico situava-se somente em Uyuni, uns 10 dias de viagem desde Xiu-Xiu. Durante o pedal nessa estrada, os carros paravam para me oferecer água e ajuda, e eu sempre pedia por comida. Isso me ajudou muito. Porém, a grande ajuda veio de um grupo de motociclistas de Santiago. Ao cruzar a fronteira de Uyagüe, por acaso estavam uns 15 motociclistas, e ao conversar com eles, expus minha situação e ofereci postais. Graças a esses amigos, consegui entrar na Bolívia com 120 bolivianos, o equivalente a R$ 60 na época, o que, para os padrões da Bolívia, era uma verdadeira fortuna. O terreno plano, a 3.660 metros de altitude, não alterou muito a dificuldade da viagem. Os fortes ventos persistiam, e em meio a uma tempestade de areia, eu cheguei no pueblito de San Juan del Rosario, depois de 2 dias pedalando junto à linha de trem no Salar de Tiguana. Todo o meu dinheiro eu investi em comida e descanso. Pude pagar 2 noites em um incrível hotel de sal, que custava somente 30 bolivianos por noite, ou R$ 15. E graças à ajuda financeira que recebi, agora eu podia pedalar sem pressa rumo ao salário de Uyuni. Nessa região da Bolívia, a todo momento se deve estar atento ao GPS, placas com indicação errada, múltiplas estradas de areia e trilhas confusas me levaram de San Juan a Couchacá, um pueblito muito charmoso que me deu um grande apoio. Acampei junto com os trabalhadores que faziam obras na cidade. Eles me serviram um cafezinho na tarde, janta e café da manhã. De Couchacá foram uns 22 quilômetros até Puerto Chuvita, o ponto de saída para o maior salar do mundo. No mesmo dia, segui pelo salar mais 40 quilômetros até a isla Inca Huasi, o único ponto de apoio para acampamento e água. Foi um pedal um pouco duro, com vento em contra e muitas ilusões de ótica. O fato de eu estar sem nenhuma fruta e quase nenhuma ração para comer durante o pedal também colaborou para o cansaço. Cheguei na ilha de Cactos e a vi totalmente pinhada de turistas. Fiz então o que sei fazer. Coloquei minha bicicleta bem no meio da muvuca e vendi alguns postais. Satisfeito com os 40 pesos bolivianos que fiz, pedalei contornando a ilha para encontrar um bom espaço de camping. De repente, aconteceu algo incrível. Encontrei em Isla Inca Huasi uma família de ciclistas franceses que pedalavam com seus 2 filhos de 7 e 11 anos desde Lima, Peru. Coincidentemente, bem no dia do meu aniversário, eles iriam pedalar para o mesmo lugar que eu, Colchane. Assim, ganhei o melhor presente do mundo. Em uma época de tanta solidão, passando por paisagens inóspitas e terreno muito duro, bem no dia que completei 24 anos, 1 de setembro de 2016, pude pedalar em família. Acampamos juntos em Colchane e no outro dia pedalamos bem tranquilos os 23 quilômetros até a cidade de Uyuni. Finalmente cheguei no oásis deste trecho. Pude sacar uns trocados da minha conta no caixa eletrônico e descansei por 4 noites em um ótimo hotel, que custava 40 pesos por noite, ou seja, R$ 20. Essa foi uma das pedaladas mais incríveis que fiz em todos esses 30 mil quilômetros de viagem de São Paulo até o México. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, comente aí embaixo a sua opinião e compartilhe o vídeo com os amigos. Forte abraço!